Vamos começar. A gente está vendo no momento a lei de Faraday. E ela diz o seguinte: a ideia física, primeiro, a ideia física é que se você tiver um campo magnético variável com o tempo, você tem um campo elétrico geral. Qual é a relação entre a variação do campo magnético e o campo elétrico? Ela é mais ou menos a seguinte: se você tiver um DBDT assim, isso é DBDT. O B, ele pode ser diferente de DBDT, claro. DBDT é uma velocidade, certo? Então, a derivada é alguma coisa, a velocidade não precisa ser parecida com B. Mas, de qualquer jeito, se você souber B, você vai lá e calcula o DBDT. Feito isso, e daí vai ser um vetor orientado a uma certa região do espaço, e naquela região, as linhas de campo produzidas por esse vetor aqui são dadas pela regra da mão esquerda, circulares. Por que a regra da mão esquerda? Porque tem um sinal menos na lei de Faraday e você vai ter linhas de campo elétrico circulares assim. Em volta desse DBDT. Isso é totalmente análogo ao caso de você ter uma corrente elétrica assim, um J, e esse J vai criar campo magnético dado pela regra da mão direita. Errado, né? Sim, o B tem que girar contrário ao E, mas é parecido. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, que a mesma coisa que o I faz para o B, o DBDT faz para o E. Por quê? Porque a expressão matemática é exatamente a mesma. Nesse caso aqui, você tem a seguinte coisa. Pega o de baixo que a gente está mais acostumado. Eu vou falar que é a integral do campo magnético num caminho fechado. Isso a lei de Ampère igual I0 integral de J escalar NDS. Condições de aplicabilidade. Isso daqui tem um caminho fechado, aqui tem uma superfície fechada. Nos dois casos, você vai escolher o caminho fechado com sentido de percurso, apoia uma superfície sobre o caminho, coloca uma normal lá, essa normal aqui, e isso aqui te dá o lado direito, sobre a superfície. Sobre o caminho, te dá o lado esquerdo. Mesma coisa aqui, só que é campo elétrico agora. E aí tem o famoso menos aqui. E é esse menos aqui que faz com que essas linhas girem em sentido oposto ao do campo magnético. Tá? Isso vale para qualquer campo magnético variável com o tempo. Então, o que a gente vai fazer hoje são as aplicações dessa ideia.
Na prática, a lei de Faraday é importante porque ela é importante e também é importante porque ela explica como que a geração de energia elétrica funciona. Toda a energia elétrica que a gente está usando aqui é gerada por esse mecanismo. Então, por isso que ela é muito importante também. Isso que a gente vai brincar um pouco com isso. Nas formas diferenciais, se a gente usar o teorema de Stokes, eu posso transformar essa expressão numa forma diferencial. Nesse caso aqui, a gente tem a seguinte forma diferencial, rotacional de E igual a menos dB dt. Nesse caso aqui, a gente tem rotacional de B igual a M0J. Então, claro que você está vendo o seguinte, essa equação é essa, só que eu troquei E por V e menos dB dt por J, com M0. Então é a mesma coisa. Certo? Por isso que o que você conseguir prever aqui, vale aqui e vice-versa. Tudo bem? Então, hoje, para começar, a gente vai discutir o seguinte exemplo. Você pega um fio e percorre esse fio com a corrente. I aqui. E só esse problema aqui é um problema que a gente resolve com lei de Ampère, que é essa lei aqui, e aqui eu vou ter linhas de campo magnético que entram por aqui e saem por aqui. Agora o que eu quero, isso a gente já viu antes, agora o que eu quero ver hoje é o seguinte, o que acontece quando eu movo o fio com velocidade constante para lá. Certo? Eu vou dar uma velocidade aqui. Para o fio. Então o fio vai passando corrente e vai fazendo isso. Isso significa o quê? Que se o fio parado cria campo magnético aqui, o fio andando vai criar um campo magnético que varia com o tempo. Tudo bem isso? Só sei que o campo magnético desse fio varia com o tempo. Se varia com o tempo, então a gente está numa situação onde isso aqui é verdade. E aí, o que eu quero calcular agora é qual é o campo elétrico em torno desse fio quando ele anda, que vai ter 1. Certo? Por quê? Porque o campo magnético varia com o tempo. Pergunta nisso, o que é o problema? Como é que a gente resolve esse problema? A gente pergunta o seguinte, nesse ponto aqui, que é um ponto P qualquer, quanto que vale B em função do tempo? Certo? A gente vai supor que eu conheço a distância aqui. Põe um sistema de coordenadas assim, Y aqui. E no instante t igual a 0, o fio está sobre a origem. À medida que o t cresce, ele vai andando para cá. Então, se eu pegar um instante diferente de 0, a origem ficou para trás aqui. E essa distância aqui é VT. Tudo bem isso? Supondo que o fio tenha passado na origem no instante t igual a 0. Aí, quanto que vale B nesse ponto? Desse ponto aqui? Tanto faz, né? Porque
se o fio é infinito, o B é o mesmo em todos esses pontos aqui. Então, B de T vai valer o seguinte, em módulo, o sentido, a direção de sentido a gente põe com a mão. Estou usando essa regra aqui. Então, significa que B está entrando do lado de cá, ele está saindo do lado de cá. Todo esse lado está saindo, todo esse lado está entrando. E, em particular, está entrando nesse ponto aqui também, aqui na lousa. Então, eu posso escrever, se eu pensar no vetor, isso. Porque aqui é y, z, x assim, e isso aqui aponta menos a direção x, então. E aí, B de t vale quanto? Vou pegar essa expressão aqui. Só como é que eu calculo o B de t? E aí que entra o fato da lei de Ampère ser mais geral que a lei de Biot-Savart. Por quê? Porque você tira uma foto disso, fio de movimento, tá, tudo bem, mas tira uma foto e olha para a foto, tudo parado, naquele instante congelado. E naquele instante vai essa relação aqui. Tudo bem? Só assim. Então, naquele instante você põe o centro aqui e você pode escrever o seguinte, que B, na verdade integral, o que é descer nesse para calcular isso daqui? Só vou lá. Que caminho que eu vou escolher? Eu vou pegar, olhar o fio de trás, por exemplo, assim. Agora estou olhando o fio por aqui. E, regra da mão direita, as linhas de campo magnético serão assim. Certo? Ou seja, esse desenho aqui, eu peguei o fio, virei assim. E aí você está olhando o fio de trás. E aí você vê isso aqui. E aí você escolhe o caminho sobre a linha de campo. Aqui. Orienta paralelo, que é mais fácil. E nesse caso, então, essa relação aqui fica sendo que B é paralelo a DC. Posso tirar o produto escalar. Além disso, o vetor B é o mesmo em qualquer ponto aqui. Então, por isso eu posso colocar o B fora da integral. Isso daqui vira B vezes 2πr. Onde R é essa distância aqui. Certo? E se eu usar esse sistema de coordenadas? Bom, não uso ainda, deixa assim. E aí, o lado direito da lei. O que é J escalar N ds para isso aqui? Em princípio, ds é essa superfície aqui, apoiada sobre o caminho. Agora pergunta, quanto que vale J aqui? Só tem J aqui? Não, tudo bem? Então, na hora, aquela integral aqui, é uma integral sobre toda essa superfície. Só que nesse ponto, J é zero, só não é zero aqui. E na hora que eu calculo esse pedaço, isso daqui dá I. Então, isso daqui fica igual a zero I. Sim?
para o módulo. Então a gente achou B. Igual a M0I. Dois PR. Essa expressão para B, ela vale aqui, em qualquer lugar do espaço, a mesma distância. Só que agora eu quero voltar para esse problema que eu estou tentando resolver e adaptar a essa situação. Tudo bem? E nesse caso particular do fio aqui, eu vou falar que R é igual a Y menos VT. Só de novo, isso daqui é geral. Ele de Ampère calculando o campo do fio, em qualquer posição. Tudo bem? Só que eu não quero estudar o campo magnético, eu quero estudar a lei de Faraday. Por isso, eu preciso calcular o campo magnético aqui, nesse ponto. Só. Que é o único que me interessa. E nesse ponto, o campo magnético é dado por isso, com R igual a isso daqui. Sobre esse plano ZY. Só claro isso, pergunta. Ou seja, só dúvidas? Ou seja, para esse problema aqui, em particular, eu tenho aqui B igual a I0 I sub 2π Y menos VT. Nesse ponto aqui. E o B então tem essa cara aqui. Se eu puser o vetor entrando assim. Só vamos lá, pergunta. Esse problema aqui é um problema um pouco incomum e ele pode ser muito facilmente resolvido com uma técnica que a gente não tem. Só estou avisando isso. A gente vai ter essa técnica daqui 6 meses, que é o seguinte. Qual é a técnica? Mudança de referencial para campos. A gente não estudou isso ainda. Mas se você soubesse isso, o problema seria fácil. Por quê? Ele também é fácil, mas ele seria mais fácil. Você pega um fio assim para você, ou assim, na verdade, que é o que está acontecendo. E aqui tem uma corrente I, tudo bem? Tem um campo magnético, você sabe calcular. Agora você coloca esse fio num trem e passa com o trem com velocidade constante na sua frente, fazendo isso. Então, tudo bem isso? Isso é um problema de mudança referencial. Se a gente souber fazer mudança referencial, fica imediato o problema. Como a gente não viu isso, a gente está usando um outro jeito de pensar no problema. Que eu vou usar as equações de Maxwell, ou a lei de Faraday direto lá. Tudo bem? Aí, nesse problema, é mais fácil a gente usar isso daqui do que usar isso aqui. Então você pega o rotacional de E.
que é igual a menos dBdt. E nesse ponto, o B é isso, com esse caráter vetorial aqui. Então, esse pedaço é igual a menos ddt D é isso daqui, a intensidade. O que é isso? E aí, por que isso aqui varia com o tempo? Porque essa coisa de baixo varia com o tempo. Então você deriva isso. E agora eu vou derivar isso daqui em relação ao tempo. Tudo bem? DDT disso aqui dá isso aqui. Tá faltando menos, professor? Oi? Tá faltando menos, não? Acho que não, pelo seguinte, porque aqui tem o menos 1 aqui. Isso aqui vai ficar menos alguma coisa. Calma. Tudo bem? Eu tenho que derivar o que está dentro ainda. Sim, verdade. Sim. Então dá aquilo lá. Professor. Ok, então eu sei rotacional de E. Agora, rotacional de E é o quê? Só tudo bem se eu representar delta, delta x desse jeito. Fica mais fácil, certo? Professor. Isso é o rotacional genérico. Agora, nesse problema,
aqui, essa expressão aqui diz que o rotacional, só esse termo do rotacional é importante. O rotacional genérico é isso, tudo bem, mas nesse problema, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Tudo bem isso? E eu tenho que comparar, então, essa equação aqui com só aquele primeiro termo lá. Isso aqui é o rotacional agora. Ok, então eu tenho que achar E a partir dessa equação, eu quero E aqui. Só agora, você olha isso com força e pergunta o seguinte. O que é isso daqui? E isso daqui representa, nesse problema, a variação do campo elétrico ao longo dessa linha aqui. Tudo bem isso? Só qual é o valor disso? A pergunta é: o vetor campo elétrico, o que quer que ele seja, na direção y, que é isso daqui, ele pode variar ao longo dessa direção nesse problema? Só não pode. Por quê? Porque o fio é infinito. Isso obriga que qualquer corte que você faça aqui, o problema seja igual. Vê se esse argumento está claro. Então, nada pode ser diferente nesse plano aqui, nesse plano, nesse plano, nesse plano. Tudo tem que ser igual. Por quê? Porque o fio é simétrico e infinito. Então, a física de qualquer plano ortogonal a ele é a mesma. Isso significa que isso aqui tem que ser zero. Então, o meu problema se reduz a essa equação aqui. Delta y ez é igual a menos I0i sobre 2π v Como é que eu acho isso? Agora integro. Então, ez dy desse negócio aqui.
E aí, só para fazer integral, você chama y menos vt de u. Isso aqui fica põe esse pedaço para fora. O V também vai para fora. Ok, que é o essa variável aqui. Então, isso aqui dá menos 1 sobre U. Só porque tem esse K, antes disso, deixa o K. Tudo bem esse pedaço aqui? Ok, e aí o K, por que tem um K aqui? Porque isso aqui é uma integral indefinida. E eu tenho que calibrar essa constante. Só qual é o valor dessa constante? Uma coisa que eu posso pensar é o seguinte, esse resultado deve valer para qualquer velocidade, inclusive para V igual a zero. Tudo bem isso? E para V igual a zero, não pode ter campo elétrico. Por quê? Porque a lei de Faraday fica desligada. Ou seja, para V igual a zero não tem BDT. Então, por isso, isso aqui é igual a zero. Só tudo bem esse problema? Professor, Oi. desculpa voltar um pouco, mas eu me confundi ali. Quando o senhor aplicou a lei de Ampère, tem o menos del dt, dentro ali do del dt não deveria ser menos também? Não, pera um pouquinho, fala mais devagar. Quando o senhor aplicou a lei de Ampère ali, aquela linha Tá. do del dt, dentro do del dt não deveria ter um menos? Não. Peraí, você está falando... Porque o senhor definiu o vetor b de t como menos Pera um pouquinho, você está falando aqui. ali, do lado. Não, a lei de Lei Faraday. Desculpa, lei de Tá. Faraday. No próximo termo, Peraí, você pode ter razão. eu acho que deveria ser um Pergunta dele, dele, deixa eu então. só. Pode ter um erro de sinal, vamos conferir. Esse menos aqui, original. Aí, dB dt, pessoal, ele tem razão. Eu perdi um sinal menos. Por quê? Porque eu perdi esse menos aqui. Tudo bem? Porque o B aponta para lá, menos I. Então, o que eu deveria ter escrito, vou corrigir agora, é o seguinte, que tem um menos aqui. Isso aqui é Faraday, isso aqui é esse menos aqui. Tudo bem? E aí isso aqui vira mais. Tá certo. E aí isso aqui vira mais, e aqui vira mais, e aqui vira menos. Legal. Mas, professor, aí tá certo, porque na derivada do tempo, ele sobe como Espera um menos pouquinho 1. só, por favor. Vamos devagar. Ele sobe como menos 1. Aí, quando se deriva, cai menos 1. Pessoal, ele tem razão também. Agora, aqui é menos. Por quê? Porque derivei o tempo e veio o sinal menos de novo. Tudo bem? Isso aqui agora me parece certo. Aí, vou pegar isso aqui, então tira isso aqui é menos. Aqui é menos.
O que mais? Isso é um jeito, outro jeito de olhar minhas notas. Pessoal, sinto muito. Tudo de novo. Isso aqui está certo. O que está de vermelho está certo. Está certo, está certo. Isso aqui está certo porque é aquele lá. Esse daqui está certo porque é derivado de V. Então isso daqui está certo. Isso daqui está certo. Aí, isso aqui não tem nada, esse menos aqui, e na hora que eu integro isso tem um sinal menos a mais. De novo, tudo bem? Acho que está certo. Só uma nota da história, eu consegui achar o campo elétrico em volta do fio que tem essa cara aqui. Se eu puser o caráter vetorial dele agora, o E total é esse EZ aqui, na direção K. Tudo bem? Que cara que tem então, o campo elétrico criado por esse fio. Se você pegar o fio e andar com ele como eu andei aqui, pega só o fio. O campo elétrico vai ser assim. Que é o que está dito aqui. Você vai ter linhas assim. Do lado de cá, do fio, você tem Y menor que VT. E, portanto, as linhas de campo serão assim. Tudo bem isso? Professor, isso vai ficar contraditório com aquilo que a gente tinha visto, que quando tem corrente não... Fala mais alto, por favor. Fica meio contraditório com aquilo que a gente tinha visto, que quando tem corrente num condutor, o campo fora tende a zero. Peraí, se me desculpa, é o seguinte, hoje eu acordei com um problema no ouvido, aí você vai ter que gritar. Não fica um pouco estranho com aquilo que a gente tinha visto antes? Sim. Que quando tem corrente num condutor, o campo elétrico fora é zero? Sim, mas em que situação? Motor parado. Tudo bem isso? E aí, o problema é o seguinte, quem que gera esse campo elétrico aqui? Por que ele aparece nesse problema? Agora é um campo magnético. Porque o fio se mexe. Tudo bem? Então, esse campo elétrico está...
Só a pergunta dele, parênteses aqui, tudo bem? Abriu parênteses aqui. Se pegar um fio assim, de lado aqui, tem uma corrente assim. Por que não tem campo elétrico assim nesse fio? Aqui dentro não tem carga positiva? Cheio de íons positivos. Não tem elétrons negativos? Tem. E por que o campo é zero? Porque o campo criado por cada uma dessas distribuições é igual, se não ao contrário. Então, se você pegar a contribuição do campo do íon nesse ponto aqui, ele é assim. Se pegar a contribuição do elétron, dos elétrons livres que andam, ela é assim. E aí, isso aqui dá zero. Tá? Mas o que a gente vai ver mais tarde, também, quando olhar as transformações de Lorentz, é o seguinte. Agora eu pego esse fio e ponho no trem, assim. E ando com ele na sua frente no trem. O que vai acontecer? Para você, a velocidade dos íons não é mais igual à velocidade dos elétrons. Porque os elétrons já têm uma velocidade. O que significa que a contração de Lorentz de um vai ser diferente da contração de Lorentz do outro. Só tudo bem isso? Ele se contrai de maneira diferente, os elétrons e os íons. Quando isso acontece, aparece um campo de lado. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você pegar esse fio que a gente estava conversando, eu ponho no trem, para mim, onde eu estou parado, eu não vejo o campo elétrico do lado. Mas se eu passar com ele na sua frente, você vai ver. Tá, isso é física 4, mas para o futuro. Daqui 6 meses mesmo. Tá, mas nesse caso do fio parado, isso não ocorre. Obrigado. Oi? Quando o fio está mexendo assim para o lado, a gente não pode pensar que também tem uma corrente nesse sentido? E essa corrente não geraria também um campo magnético? Ou não faz sentido? Não, pelo seguinte, você pode pensar, mas essa conta que a gente fez é a conta baseada na lei. Tudo bem, você fala que o elétron está andando assim, isso é verdade. Mas também você vai ter uma corrente positiva que está andando assim, de cargas. Os íons também estão andando assim, certo? Eles estão andando de lado, o que tem uma outra corrente dos íons. Tudo bem isso? E essas duas coisas se cancelam a corrente de lado aqui. E isso aí foi levado em conta? Sim, mas pela porta dos fundos, mas foi. Que é o seguinte, como é que a gente calculou aquele B? Você pega a lei de Ampère. E qual é a instrução de lei de Ampère? Você fala, tira uma foto disso, congela o problema e pensa na situação congelada. Tá? E na hora que você fizer isso te dá o campo correto. Tá. Então esse campo aqui, ele é um campo correto porque a gente usou a lei de Ampère desse jeito. Daqui 6 meses, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse resultado, que não está mais aqui, mas só para o fio parado, V igual a 0. E aí, nesse caso, é lei de Ampère comum. Tá. E aí, o que a gente vai fazer em Física 4 é o seguinte, você resolve esse problema nesse referencial, aqui, no trem, para mim, eu tenho uma corrente assim. E eu totalmente comum. Todo esse problema que você falou não existe aqui, para mim. E aí eu vou pegar e fazer uma mudança referencial, simplesmente. E perguntar, quando eu ando na sua frente, dentro do meu trem, onde eu estou parado e sei fazer a física, qual é a física que você vê? E esse faz isso ver exatamente a mesma coisa. Só mais perguntas? Oi. Você começou resolvendo o problema. Espera aí, de novo o problema resolvido. Fala.
Você começou resolvendo o problema usando a forma diferencial da lei de Faraday. Como que eu resolveria, tipo, começando, pensando na forma integral, tipo, com a normal? Só a pergunta dela, a pergunta interessante, que é o seguinte. Aqui, eu usei a lei diferencial de Faraday para resolver o problema. E se eu usasse a lei integral, como é que eu faço? Aí o problema se torna bem mais... Não é difícil, mas ele é mais sutil do ponto de vista matemático. Por quê? Porque para usar essa lei você vai ter que pegar um caminho. E aí essas coisas que a gente falou da simetria do campo, você tinha que pensar antes. E meio que você tinha que fazer uma argumentação para você mesmo, que não é muito fácil, que a linha de campo é assim, antes de começar o problema. Tá, aí você fez isso. Imagina que você dá para fazer, mas você tem que fazer um monte de argumento. Aí, sim, se você souber que a linha de campo é assim, você pega um caminho assim. E aí, a única coisa que você consegue calcular usando esse caminho é a diferença do campo entre aqui e aqui. Pessoal, o campo aqui tem que ser diferente do campo aqui? Pergunta, tem fluxo de DBDT, pega essa superfície apoiada, percorrida assim. Superfície apoiada. Normal assim. Pensa nesse pedaço aqui. O lado direito da lei é não nulo aqui. Por quê? Porque aqui está cheio de DBDT. Aqui. Então você vai ter que calcular essa integral, sabendo DBDT. E com isso você calcula a diferença de campo elétrico desse lado e desse lado. Ou seja, o problema é bem mais difícil. Tá. 2, que é o seguinte. Esse problema aqui é um problema meio incomum. Você não vai encontrar isso muitas vezes na sua vida. Por que a gente está dando isso? Porque na aula que vem eu vou querer resolver um problema que já vai um pouquinho na direção da transformação de Lorentz. Por quê? Então, o que vem na aula que vem com esse problema aqui? Que a gente vai guardar o resultado e volta lá. Eu vou resolver o problema de 2 jeitos diferentes. Que problema? Eu pego o fio, ponho uma espira. Hoje não é isso, hoje é só o fio. Você pega o fio, mexe o fio, tem corrente na espira? Só pensa nisso para a aula que vem já. Mexa o fio, tem corrente na espira? Tem. Por quê? Porque o campo elétrico aqui é mais fraco que o campo elétrico aqui. Então isso vai dar um empurra de elétrons lá dentro que vai fazer que isso aqui gire em uma certa direção. Tudo bem isso? Então esse campo elétrico faz com que apareça uma corrente. Outra solução do mesmo problema, que é isso que a gente vai ver na aula que vem. Você deixa o fio parado e mexe a espira. Tem corrente? Tem que ter, porque isso daqui é força de Lorentz diferente. Tudo bem isso? Daqui não dá para entender agora, mas só para ver o que vai acontecer. E só para explicar o quê? Por que eu estou resolvendo esse problema do fio hoje? Porque na hora que vem eu vou querer usar nessa discussão, que é mais interessante que essa. Pergunta. Oi. E de novo pode gritar. Quando você fez o rotacional do campo elétrico? Isso, sim. No final, por que a derivada relativa a z de y é igual a 0? Pois é. O argumento é o seguinte. Esse é um argumento, não é uma prova.
certo? Eu tive que usar uma conversa para falar isso. E qual é a conversa? O que é EY? Seria uma componente do campo elétrico assim, por aqui. E a pergunta é a seguinte: esse campo, se ele existir, ele pode ser diferente aqui e aqui. Ou seja, ele pode depender de Z. E a resposta é não. Por quê? Porque a física desse problema, nesse plano, é tudo igual. Dado que o fio é infinito. Então a variação temporal de B é igual em todos os pontos, o E igual em todos os pontos e assim por diante. Foi? Ou não? Deixa eu ver se... Foi. Ó. Se o fio não fosse infinito, a física só mudaria perto das extremidades, certo? Do fio. Não. Pessoal, a pergunta dele, se o fio fosse finito, a gente resolveu esse problema calculou já o campo de um pedaço finito de fio. E aí, o campo muda em tudo que é lugar aqui. E aí, só num ponto bem próximo do fio finito, ele se torna parecido com esse. Tá. E aí, o fio finito tem um problema técnico, que é o seguinte: da onde que a corrente vem e para onde que ela vai. Tá? Então, eu teria que explicar isso de algum jeito, colocando um circuito aqui que complica a minha vida. A corrente vem por aqui, entrou por aqui, saiu por aqui. Tudo bem? Dá para resolver? Dá. Só que a coisa torna muito mais complicada. Ok? Só por isso. Mais pergunta? Então eu vou apagar isso aqui. Só, por favor, não faz uma pergunta depois que eu apagar, tudo bem? Última chance. Professor, na apostila está escrito ao contrário o resultado Oi? do sinal. Oi? Na apostila está escrito ao contrário o resultado do sinal. Na apostila o resultado do sinal está escrito ao contrário. Não, peraí, na apostila? Na apostila as linhas de campo estão ao contrário. Na direita está para baixo e na esquerda está para cima. Tá, sobrou esse problema desse sinal aqui. Tem outra coisa, essa apostila, essa conta não está na apostila, desse jeito. Tem um desenho. Oi? Tem Não, tem o resultado, tudo bem, mas o resultado foi preciso de outro jeito. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou olhar isso com cuidado em casa e aí a próxima aula eu falo direito. Se tiver um erro, eu aviso. Obrigado. De qualquer maneira, a única coisa que pode ter sobrado de ambiguidade nessa discussão é o sinal. Pergunta? Só agora um problema mais realístico, que é o seguinte: a gente pega um solenoide, enrola o fio nele aqui, e passa uma corrente nele.
Essa corrente vai gerar um campo, a corrente dá uma volta aqui, quando ela passa por aqui ela está assim, e aqui vai criar um campo magnético aqui dentro que tem essa cara. Linhas de campo que entram e saem por aqui. Se o solenoide for infinito, a gente vai desprezar o campo magnético fora, então a gente vai estudar isso daqui. E eu vou supor, como eu fiz numa das aulas anteriores, que I é uma função linear do tempo. Só por que isso? Porque isso daqui fica simples, simplesmente, só por isso. Tudo bem? Isso aqui não vale para sempre, mas durante um intervalo de tempo vale. Ele pode crescer linearmente. E aí, se a corrente cresce linearmente, o que eu vou querer estudar nessa discussão? Eu vou querer pegar esse solenoide, e se eu olhar o solenoide de frente aqui, de cima, você vai ver um monte de campo magnético entrando aqui. Isso aqui olhando o solenoide de cima. Pergunta, nesse problema, para onde que aponta a BBDT? Só o B é assim, e além disso ele cresce com o tempo. Então, dBdt é paralelo a B. Certo? E aí, esse mecanismo aqui está ligado. Então eu tenho um dBdt. Se tiver um dBdt, o que significa? Eu tenho um E. Nesse problema. E aí, o E é dado pela regra, são linhas circulares, com certeza. Então, o E vai ser isso daqui. Lembrando que o solenoide é só esse pedaço aqui. E para onde que a linha gira? Regra da mão esquerda. Certo? O dBdt está entrando. Então a linha gira assim. Pessoal, tudo bem isso aqui? O que eu vou fazer em seguida? Só para você antecipar o que vem pela frente. Eu vou querer discutir as seguintes situações. Primeira coisa, eu vou querer pegar uma espira circular, pequena, e colocar aqui dentro. Uma espira metálica. Pega um anel de metal, põe aqui dentro. Pergunta, tem corrente no anel? Só tem? Sim. Se você puser o anel metálico aqui, assim, a linha de campo faz o elétron se mexer. Essa situação empurra os elétrons coerentemente num sentido ao longo do anel. Sim. Tudo bem? Então vai ter corrente. Eu vou querer calcular essa corrente agora. Depois, eu vou fazer outro problema. Você tira essa espira circular aqui e põe uma espira quadrada aqui. Como é que a gente calcula a corrente? Vai ter corrente? Vai. Só que ele vai ter que aprender a calcular isso, que não é difícil. Em seguida, eu vou querer discutir um outro problema. Você pega aquela espira circular de antes e coloca aqui. Tem corrente. E a gente vai discutir isso. Tudo bem? Então, isso a gente vai discutir com cuidado agora. É o que vem pela frente.
Porque a primeira coisa que eu tenho que calcular é B nesse problema. Como é que calcula B? Você pega um caminho matemático aqui, assim. Eu sei, pelo desenho, que B é menos B, K, que ele aponta para baixo. E esse B aqui eu calculo via lei de Ampère. Então, para calcular o módulo de B, eu vou fazer a seguinte conta: integral de B escalar dc e aí, nesse caminho, desprezando o B aqui de fora, que é zero, o B é ortogonal a esse caminho aqui. Então, sobra apenas esse pedaço aqui. Se você chamar de uma letra, sei lá, Y qualquer, isso dá B vezes Y. Para calcular o lado direito, a lei de Ampère. M0, e eu pergunto que corrente que fura a superfície apoiada nesse caminho, que é essa superfície aqui. Se o caminho é percorrido assim, a normal aponta para fora, para cá. Pensa nesse fio aqui, a corrente fura a superfície com sinal mais ou menos. A corrente é paralela ou antiparalela a N? Paralela, tudo bem? Deu a volta lá por trás e a corrente sai por aqui. E aí o lado direito você simplesmente conta quantos fios estão fazendo isso aqui. E o número de fios é N, número de espiras por unidade de comprimento, Y, esse I. Então esse é o resultado que a gente já conhece, que o B em módulo é isso daí. Tudo bem, isso aqui é o que veio antes da lei de Faraday. Para usar a lei de Faraday, o que eu tenho que fazer? dB/dt. Vou ter que derivar isso em relação ao tempo. Isso daqui é αt. Então isso dá μ0. N alfa. Daqui é a derivada do I em relação ao tempo. E o sinal que é K para baixo. Ou seja, o que está dito aqui é o seguinte, que é essa entidade matemática que está criando o campo elétrico. Sim. Então, qual é o valor do campo elétrico? Eu vou primeiro pegar uma espira aqui dentro. E eu vou pintar a espira de esse laranja aqui. Pegar essa espira aqui. Esse laranja é um anel de cobre, por exemplo, que eu coloquei lá dentro. Antes de eu ficar falando as coisas, pensa você um pouco. Como é que eu vou calcular essa corrente?
Ou seja, onde que a corrente está escondida? Essa é a pergunta. Só da onde que eu vou tirar a corrente? Se eu pego a linha de Faraday, tem corrente lá? Não tem, tudo bem? Tem o quê? Tem campo. E aí, dado o campo, como é que eu tiro a corrente? Só e aí? Indutibilidade? Só lei de Ohm, certo? Eu tenho que usar isso. Ou seja, o que transforma campo em corrente dentro do metal? Lei de Ohm. Sim. Então, essa coisa tem que ser usada também em algum lugar. Eu vou ter que usar J igual a... Põe aqui. Então põe aqui. Eu queria deixar a lei de Faraday para lá. Você vê J igual a sigma E. Condutividade. Ou se você quiser expressar em termos da resistividade, você pode escrever aqui I igual a ρJ. Isso aqui é a resistividade. Pessoal, tudo bem? Ou seja, sem lei de Ohm, você não consegue achar corrente. Ele tem que passar necessariamente por ela. Então, vamos lá. O que eu tenho que calcular? Primeiro o E. Porque eu quero colocar o E aqui, aí acho o J e acabou. O E aonde? Só tem E em tudo que é lugar. Mas nesse problema, só me interessa o E aqui. Porque esse E aqui que vai causar corrente. E dentro do fio. Que é o que vale, aonde vale aquela relação. Sim. Ou seja, essa relação aqui, ela só vale dentro do fio. Ela não vale aqui. Claro. Aqui não tem corrente. Sim. Então eu tenho que pegar e calcular o campo dentro do fio. Eu preciso dar um raio para isso. E aí você usa a lei de Faraday na forma integral. Integral E escalar DC sobre o fio ok, sobre o fio o E é, vou pegar um caminho dentro do fio, o E é paralelo ao caminho, isso aqui pode ser reescrito assim. E como E é constante ao longo do caminho, isso é E vezes 2πr. Isso aqui é genérico. Quando eu estou usando a lei de Faraday, eu estou calculando o campo em qualquer região aqui. Tudo bem? Ainda não entrei no fio. E aí eu tenho que calcular o lado direito da lei. Isso aqui tem que ser igual a menos integral dessa coisa aqui isso é dB dt
que aparece aqui, escalar DC. Só o que é C? Se eu pegar um caminho assim, orientar o caminho, a superfície é essa daqui, regra mão direita, N aponta para cá. E nesse problema orientado desse jeito, se o eixo for assim, daqui for o eixo Z, então o N também é igual a K. K com K dá 1. Isso aqui então dá integral. Isso aqui menos com menos dá mais. E 0, N, alfa. E o que é ds? ds é o elemento dessa superfície apoiada aqui. Então, isso aqui vai dar a superfície laranja, aqui dá o raio laranja, aqui dá a superfície laranja, que é π R2. Então eu igualo as duas coisas e achei E. E igual zero, N, alfa, escreve assim, 2π aqui, R, tem um π R2 lá. E aí, isso aqui cancela e sobra só um R lá em cima. Só ok. Aí tem o E. Se tem o E, eu tenho o J. Então, J falo que isso aqui é igual a, uso essa relação aqui, é ρ vezes J, e módulo, e aí eu tenho que J, então, é igual I0 N alfa sub 2 ρ R. E isso está relacionado à corrente. Esse S, desculpa. Esse S aqui não é esse, chama de outra. Ah. Que é a seção do fio. Finalmente, I igual a I0 N alfa R sub 2 ρ
A. Pessoal, qual é a resistência do fio? Só para reexpressar a resposta. R vale ρ, comprimento do fio que é 2πr, dividido por A. Ok? Então, aqui você tem A sobre ρ. Você pega esse pedaço daqui e coloca aqui. Então você tem A sobre ρ, tirando daqui, é igual a 2πr sobre R grande. Resistência. E aí você pega e joga no resultado da corrente. Nesse resultado aqui, e você tem que isso daqui dá zero. N A sobre 2 e 2π R2. É grande. Pessoal, sim, isso aqui. E agora o que eu queria avisar é o seguinte, eu vou fazer a mesma conta do outro jeito e isso envolve uma sutileza conceitual que é por isso que eu vou fazer a conta outra vez. Oi. Aquele R ali não é diferente daquele outro R? Fala mais alto, por favor. O R que está ali no I. Este, por exemplo. Não é aquele mesmo R que está ali no I? No I rosa. Não, pera um pouquinho. Esse negócio do R é o seguinte. Até aqui, você pode pegar o R em qualquer coisa. Mas eu peguei isso daqui e apliquei ao fio. Então R é o raio do fio. Que é esse R aqui. Tudo bem? E daí para frente, todos esses zeros eu não escrevi laranja, mas tudo laranja. Ou seja, se pegar esse R que aparece aqui, eu só não escrevi laranja, mas ele é laranja, conceitualmente. Tudo bem? É o raio do fio. Sim ou não? Mais ou menos não dá. Tem que escolher um deles. Eu acho que sim. Quer dizer, eu penso assim, se não for isso, o que poderia ser? Não tem outro R nesse problema. Só tem o R grande, que é outra coisa, mas a resistência. A grossura do anel não influencia? Oi? A grossura do anel? Não. Tudo isso aqui eu estou falando, a grossura do fio só entra aqui. Aqui, na verdade. Tudo bem? Ou seja, estou falando assim, o que é J? J é densidade de corrente. E aí, isso relaciona a corrente, e você vai dividir pela seção transversal do fio, aqui. Tá?
Ou seja, o raio do fio, tem duas coisas, o raio do anel, que é esse arco laranja. O raio do fio, ele só entra aqui, ele nem precisa escrever, que ele só aparece no A. Tá, então aquele R que está acompanhando o J ali, Esse? do lado de onde você está apontando, esse R, isso, ele vai ser o tamanho do anel, o raio do anel. É o raio do anel. Certo. E daí quando o senhor colocou A dividido por Rho, o R que aparece ali vai ser o raio do fio, não vai? Espera um pouquinho só. Sim, é o raio do fio. E daí- Não, o raio do anel. Do anel. O que é isso aqui? Isso aqui é a expressão geral da resistência. Na forma mais comum, é Rho, isso aqui é Rho L sobre S. O que é L? É o comprimento do fio. Só que aqui é um anel circular, então L é 2πr. Tá. Tudo bem? Confundi. E como já tem um S, eu chamei o S de A. Ok. Pessoal, agora, por favor, agora o problema conceitual que ele é meio sutil, que é o seguinte. Isso daqui, essa solução desse problema, é o que a gente pode chamar de solução microscópica. Por quê? Pelo seguinte, porque eu peguei a lei de Faraday e aí calculei o campo. E a partir do campo, usei a lei de Ohm microscópica e calculei a corrente. Tudo bem isso? E agora eu vou querer fazer o mesmo cálculo de maneira macroscópica. Professor, aquele A no R, a resistência, Esse? o de baixo. Aqui? Isso. A resistência é a resistência do anel, certo? Oi? Esse R aí é a resistência do anel lá. É a resistência do anel. A área, o A, é a área da seção transversal do anel. Exatamente. Só que o do J é a seção transversal do fio. Não, do fio o que é a seção transversal do fio que faz o anel? Ou seja, o A, você vai cortar isso aqui, e isso aqui é o A. Tudo bem, você vai ver o fiozinho lá, e corta o fio e você vai ver um Azinho aqui. Sim. Então o J é a corrente que passa por esse anel aí. Pelo anel, exatamente. Pessoal, tudo bem. Se quiser, chamamos aqui de linha, para não confundir com aquele lá, mas isso aqui é a corrente que passa aqui. Tudo bem? Só a segunda solução. A gente precisa aprender essa solução porque ela é mais usada que essa. Essa aqui é fisicamente mais clara, mas a outra é mais usada. Qual é a segunda solução? Você vai pegar a lei de Faraday e você não efetua as integrais. Escreve isso daqui. Segunda solução. E, em lugar de calcular o campo, você olha a expressão com força aqui. Isso permite você pensar a seguinte coisa. Você pode chegar nessa relação aqui, sem saber o valor do campo. Então, faz o mesmo tipo de conta e você vai ter que... Aqui lá é E vezes 2πr.
Aí, ao invés de usar a lei de Ohm aqui embaixo, você usa a lei de Ohm lá em cima. Escreve, então você vai usar, isso aqui é Rho VJ. Aqui é Rho J 2πr. Sim. E aí você pega, multiplica e divide por A isso daqui. A é a seção transversal do fio que a gente estava discutindo aqui, que é essa coisa aqui. Certo? A seção transversal desse metal. E aí, esse pedaço aqui é a resistência. E esse pedaço aqui é I. Tudo bem isso? Só sim. Oi. Professor, o que isso significa fisicamente? Porque parece o potencial, né? Oi? O potencial elétrico que não podia ter. Não, o pessoal pergunta, eu posso pensar em potencial elétrico aqui? Não, então por isso que é esquisito. Não, porque isso aqui é um campo não conservativo. Tá? Agora, você tem razão no seguinte, isso aqui parece a relação tradicional na bateria de potencial igual a RI. O pessoal olha a pergunta dele que isso aqui é o que a gente quer discutir. Isso aqui parece V igual a RI. É V igual a RI? Não é, porque não tem V aqui. Certo? Por que não tem V? Porque esse campo aqui é um campo não conservativo. Você não pode falar em potencial nessa situação aqui. Só para campos cujo rotacional é zero. Você pode falar em potencial. Então, isso aqui parece, mas não é. Mas isso aí é legal que pareça, porque o efeito físico é parecido. Então, em vez de a gente chamar isso aqui de potencial, a gente chama isso aqui de força eletromotriz. Tudo bem? E vou representar isso por epsilon. Na verdade, é caligráfico, se você quiser usar latex. E como isso daqui vem... A gente já tinha visto isso antes? Só força eletromotriz? Sim. Quando? Da bateria. Tudo bem? E para distinguir que isso aqui não é da bateria, eu vou escrever o induzido aqui. Põe o induzido aqui. Isso aqui, essa palavra induzido, ela não é física. Ele apenas é um lembrete que esse campo aqui é o campo que vem da lei de Faraday. Tudo bem isso? Então, essa expressão aqui, ela vira a seguinte coisa. Resumindo, isso daqui é a lei de Ohm macroscópica para esse problema. Totalmente equivalente escrever U igual a RI, V igual a RI. Só que isso daqui não é V. Mas ele faz a mesma coisa. Que ele empurra o elétron lá dentro. Só tudo bem isso? O que a gente aprende com a lei de Faraday?
que elétrons podem ser empurrados dentro do fio sem ser por diferença de potencial. Que é a coisa que a gente aprende no colégio e fica acostumado, mas não é só isso. Ou seja, elétrons, correntes surgem devido a campos não conservativos também, que é isso aqui. Pergunta nisso. Ok, aí, para você calcular aí, o que você faz? Isso aqui é o lado esquerdo da lei, misturado com a lei de Ohm, vira aquilo lá. O lado direito, tudo bem? Da lei, com lei de Ohm, vira aquele negócio lá, que é o resultado prático. O lado direito, você calcula como a gente calculou aqui. Onde? Aqui. Pessoal, tudo bem isso aqui? Então você vai lá, o lado direito da lei, que é isso daqui, só para lembrar. Nessa conta aqui, isso daqui é... Bom, deixa lá, vai. Escreva pequenininho aqui. Que é essa coisa aqui. Aí você vai lá e faz a mesma conta. Iguala isso aqui um com o outro. Então, se você calcular de novo aquela coisa lá, menos integral dB/dt, escalar NDS, que é essa conta aqui, estamos de 0,i. E agora você simplesmente iguala isso com isso e calcula aí. Pessoal, tudo bem isso aqui? Oi. Professor, esse campo elétrico, quando você colocou o nome induzido, você falou que a palavra induzido não é física. Não é física no seguinte sentido, porque esse campo aqui é um campo elétrico tão bom quanto qualquer outro. Ele não é, e se eu começar a carimbar isso, pode dar a impressão que ele é um campo de qualidade diferente. Não é. Ele, daqui é só o sobrenome dele, da onde que ele veio. Ele veio da lei de Faraday, só para lembrar isso. E segunda coisa que é o jargão. Você encontra isso em tudo que é lugar, as pessoas falando isso. Tá? Então, pode ser daqui, não quer dizer que esse campo elétrico é diferente, nem nada. Simplesmente diz que ele vem da lei de Faraday. Só para lembrar disso. Por quê? Porque se você puser uma bateria e esse campo, é legal saber, na hora de equacionar um problema, tem dois campos de origens diferentes. E aí, se você quiser saber o que cada campo está fazendo, você dá o nome para cada um. Só isso. Mas campo é campo, soma e acabou. Tudo bem? Só sim isso aqui. Aí você vê que você tem o mesmo resultado.
Só pergunta. Tudo bem, eu sei que a gente está no fim da aula, eu sei que você que não vai acabar agora, que você está meio cansado, mas agora que vem uma coisa que você precisa prestar bastante atenção, que é o seguinte. Qual é a diferença principal desse método e desse método aqui? Esse método é método macroscópico. A diferença principal é que, em lugar de calcular o campo elétrico e usar a lei de Ohm microscópica, eu não calculo o campo elétrico. E aí a pergunta que é legal olhar, a pergunta assim, você precisa saber o valor do campo elétrico para fazer essa conta? Só não precisa, tudo bem? Então, por isso que isso aqui é importante. Então, esse pedaço que eu estava discutindo, o campo elétrico, que você pode, às vezes, fazer, às vezes não pode, aqui não precisa. Então, você pula esse pedaço. Se você quiser só a corrente. Se você quiser o campo elétrico, tem que calcular o campo elétrico. Sim. Mas se você quiser só a corrente, que é uma aplicação prática comum, você pega e usa a lei de Ohm e esse negócio aqui, e você faz e o campo elétrico sobe e vira corrente. E aí você não fala mais dele. Ele só fala no campo magnético. Ok isso? Só pergunta. Sim, agora próxima pergunta, próxima discussão desse problema. Eu vou pegar outra espira. Ao invés de pegar essa espira aqui, eu vou pegar uma espira, eu não vou pôr uma em cima da outra para comparar um com o outro. Vou pegar uma espira verde agora. Que é essa espira aqui, ó. Quadrada. E a pergunta é fácil calcular o campo elétrico sobre essa aqui dentro? Pessoal, quantos campos elétricos existem aqui dentro? Na lei de Ohm microscópica. Que é essa coisa aqui. Pessoal, pergunta conceitual. Na espira verde, esse E aqui é o campo criado pelo solenoide? É? Não, não é. Por quê? Por que não é? Pelo seguinte, porque na espira verde tem o campo resultante dentro do fio. Só o que acontece na espira verde? Você tem a espira aqui. Como a linha de campo não é paralela à espira, ela é assim. Tem lugares onde a espira fura o fio dessa maneira. Isso vai fazer o quê? Fazer com que apareçam cargas induzidas aqui na superfície do fio. Cargas, não é induzidas, cargas acumuladas lá. Então, nesse caso, aqui, o campo resultante é o induzido mais EQ. O que é EQ? São esses campos criados aqui dentro, por essas cargas. Pergunta, que cara que tem o campo resultante dentro da espira? Aqui. Então, o campo é paralelo ao lado, tudo bem?
esse E aqui é assim. Tudo bem isso? Então, conceitualmente, você vê que é o seguinte, esse I aqui é esse. O campo induzido é uma linha torta assim. Aqui. Então, o campo induzido se soma ao campo das cargas acumuladas e dá um campo bonzinho lá dentro. Ok? Pergunta? Sim, agora você vai lá e volta para essa lei de Ohm que eu escrevi aqui. Só que agora para espiral quadrado. Só agora o problema, qual o campo que aparece na lei de Faraday? Esse ou esse? Só induzido? Sim. Então a lei de Faraday começa assim. A lei de Ohm, ela é feita com base nesse campo aqui, e não nesse. Então, Faraday e Ohm. Tudo bem isso? Para esse campo aqui, você faz aquela mesma conta que está lá, isso daqui dá RE. Sim? Agora, como é que é a relação dos dois? Simples, por quê? Você pega, escreve isso aqui. Quando é que dá a contribuição desse pedaço aqui? Quando é que dá a integral no caminho fechado de quê? Só da onde que vem aqui, dessas cargas? Só o campo aqui é conservativo. Sim que é conservativo. Tudo bem, cargas paradas. Então, isso aqui é zero. A integral, não o campo. Só o campo é zero, mas a integral de aqui igual a zero. Só sim. E aí o que você pode fazer? Isso aqui é igual a isso. Isso aqui pode ser calculado pela lei de Faraday, sem saber o E. Sim. Então você vê, o programa é cheio de sutilezas, mas no fim você pode fazer, é fácil. Só para
pergunta nisso? Para qualquer circuito fechado que tiver dentro do solenoide é o mesmo princípio. Pois é, exatamente. Então você está livre de Uma variável vai ser o tempo da deformação. de calcular o campo. Aí então, por exemplo, Só isso que eu acabei de falar aqui, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque isso aqui permite a gente resolver problemas difíceis de maneira simples. Eu não preciso saber o campo elétrico. Tudo bem? Pergunta. Só para completar a discussão. Então, é o seguinte, se você quiser calcular a corrente nessa espira, que é diferente no quadrado do circular. Por quê? Porque a área é diferente. Então você faz a conta e você vai ver isso. Tá? Mesmo que você pega um fio do mesmo tamanho, pega esse fio aqui, achado assim, e faça ele quadrado, mesmo fio. A resistência é mantida se eu fizer isso. Só que a corrente muda. Tudo bem isso? Só quem será maior, a corrente do fio circular ou no quadrado? O quadrado se faz em casa. Quem é maior? Como é que você pode pensar nisso? Pensa na deformação do círculo. Uma deformação possível, você pegar esse círculo e fazer tac, achar que faz uma coisa por outra sem área dentro, tudo bem? Faz o anel, faz sobe assim. Se achata o anel e faz isso. Qual é a corrente desse fio? Lá dentro. Só para você ter corrente, você precisa o quê? Precisa disso aqui vezes área. Tem área. Não tem área. Tudo bem? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, com o mesmo fio, se você mudar a forma dele, você muda a área mantendo a resistência constante. Pessoal, tudo bem que para ter corrente precisa ter área. Porque a corrente é dada por quê? Você vai pegar esse resultado aqui, juntar com isso, e as duas coisas vão ser escritas assim, RI igual menos integral do DBdt escalar em ds. Se eu te dou um DBdt, como eu te dou dando um solenoide, você precisa de uma superfície para que isso aqui seja não nulo. Tudo bem isso? E a gente sabe já de geometria que o círculo, a circunferência é o objeto com maior área para um dado perímetro. Qualquer outra coisa tem área menor. Tem área menor, tem corrente menor. Só sem isso. Então essa é a física desse problema. Pergunta aqui é fácil. Não, é e não é. Se você quiser usar a formulinha é fácil. Se você quiser entender por que você usa isso aqui, é bem não fácil. Precisa pensar. Mas está no bom. Para completar, é o seguinte. Você pega agora uma espira aqui, ó. Só qual é a corrente nessa espira? Colocada de forma. Aí. Só tem campo elétrico aqui? Tem campo elétrico fora do solenoide? Tem, tudo bem. Então, significa que esse pedaço da ponta aqui
É igual, você pode falar que a integral daquele campo é RI. Agora e o lado direito? São zero. Sim. Então não tem corrente respira. Aí você pergunta o que esse campo faz. Essa situação é análoga a você pegar uma bateria aqui, tem um campo elétrico aqui fora, assim, e você coloca uma espira aqui. Não tem campo aqui? Tem corrente? Não. Por quê? O que esse campo faz? Ele simplesmente desloca essas cargas, faz com que o campo lá dentro seja zero e pronto. Então, o que você vai ter aqui é a mesma coisa. Você vai ter cargas induzidas aqui, na superfície do fio. Você vai ter uma região positiva aqui, uma região negativa aqui, de cargas. Essas cargas criam um campo também, a soma do campo amarelo do campo dessas cargas. Aqui dentro está zero. E o condutor está em equilíbrio, sem corrente. Então tudo bem isso aqui, pergunta. Se essa aula de hoje esse pedaço do solenoide, ele é muito, muito importante. Por quê? Porque ele condensa uma física complicada e que aparece em muitos lugares. Tá? Então isso aqui é realmente importante. Mensagem. Mensagem é o seguinte. Na abordagem macroscópica, sempre você pode escrever no campo total isso daqui. Corrente de ohm. O campo resultante tem duas componentes. A componente devido ao campo induzido e cargas estáticas. A integral disso daqui dá zero. Se a integral dá zero, eu tenho que apenas a integral disso é igual a isso aqui. Então, aí sim eu posso falar de ohm. Isso me permite escrever isso aqui. Tudo bem? E essa é a equação básica para a gente resolver problemas de correntes e espiras colocadas em presença de campos, variáveis do campo. Equivale para qualquer situação. Pergunta. Professor, o que pode mudar se ao invés de uma espira com o corpo dentro? Espera aí, vamos falar alto. O que pode mudar se ao invés de uma espira com o corpo dentro? Mas quando o corpo extenso não muda muita coisa. Quando você pegar uma moeda, coloca uma moeda aqui, você vai fazer o mesmo tipo de conta. E aí o jeito intuitivo de pensar é você pensa a moeda como uma série de espiras. Uma cebola horizontal de espiras. Tá. Sem problema.